Será que a Canon 5D Mark II ainda é uma câmera relevante para se estar comprando hoje em 2024? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar se tá valendo ou não pegar essa câmera que já fez muito parte da história. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR. Se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui. Obviamente eu não tô com a câmera aqui em mãos porque eu já vendi a minha 5D Mark II no ano passado, no ano de 2023. Mas tem muita gente ainda que fica pensando se vale ou não pegar essa câmera ainda hoje em dia, em 2024, com tanta câmera relevante hoje no mercado. Mas vamos falar sobre essa câmera, que realmente, assim, ó, pra mim foi uma das câmeras mais maravilhosas que eu já usei, sem sombra de dúvida. E obviamente para esse vídeo eu vou entrar em termos técnicos dela, de tudo que ela tem, de tudo que ela não tem, se está valendo ou não de fato, e também o preço dela, até porque a gente está falando de uma câmera bem antiga, que hoje em dia a gente só encontra no mundo dos usados. E falando em uma câmera ser bem antiga, eu tô falando de uma câmera que literalmente foi lançada no ano de 2008, então sim, é uma câmera bem antiga mesmo. Sem contar também que ela é uma câmera com 21 megapixels, então querendo ou não é bastante coisa, até porque vamos admitir que 20 megapixels é o suficiente, ali tipo 20, 21, 24 megapixels é o suficiente, a gente não precisa tá indo muito além de megapixel, então realmente ela tem bastante megapixel. E um dos pontos principais dessa câmera que muita gente faz com que queira comprar ela é justamente ela ter o full frame, sim, aquele sensor maior. Então, tipo assim, a gente tem um sensor APS-C que é mais ou menos desse tamanho, e a gente tem o full frame aí que é desse tamanho. Então, tipo assim, querendo ou não, vale bem muito a pena para dependendo do tipo de trabalho que tu tá fazendo. Principalmente a galera de evento gosta bastante de câmera de full frame, mas calma, eu vou explicar tudo que essa câmera tem ou deixou de ter e se ela ainda realmente vale a pena ou não. E sim, por se tratar de uma câmera tão antiga, eu tô falando de uma DSLR e não de uma câmera mirrorless que a gente está acostumado a ter hoje em dia no mercado, até porque eu acho que hoje em dia nem se fala muito mais em câmeras DSLR, só se lança muito mirrorless. Então sim, a gente está falando de uma câmera bem antiga mesmo. E também essa câmera, por incrível que pareça, já tinha modo vídeo, que filmava em Full HD, só por curiosidade aí dessa câmera sim realmente ter. E eu também já usei essa câmera muito para fazer vídeo, que é uma coisa muito interessante, mas ela não tem autofoco para vídeo, tá? Só para deixar bem claro aqui. E aproveitando que eu tô falando do autofoco dela, do foco automático, essa câmera ela não tem aquelas firulinhas que câmeras atuais têm de foco no olho, foco no rosto e tudo mais, e sim ela só tem 9 pontos de foco, que é literalmente, tipo, mais ou menos nesse quadro aqui, tipo, nessa partezinha no meio. Então as bordas e tudo mais, assim, eles não tinha ponto de foco. Então realmente, o melhor ponto de foco ainda dessa câmera é o ponto central. Então, realmente, algumas coisinhas deixam bastante a desejar comparado com câmeras de hoje em dia. Mas calma que eu vou trazer mais algumas coisas dessa câmera. Obviamente, essa câmera não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem essas firulinhas que câmeras atuais têm. Então, realmente, também isso deixa um pouco a desejar. E também não tem aquela telinha que flipa que algumas câmeras antigas têm, que algumas não têm. Enfim, essa não tinha. Mas, obviamente, falando em algumas qualidades dessa câmera, ela faz a velocidade de 1/8000, que é muita coisa. E o ISO dela, por mais que não seja um ISO tão elevado, eu conseguia fazer fotos com ISO aí por volta de 5000 de ISO até 6400, literalmente, que é o máximo de ISO dessa câmera. Obviamente dava para expandir até 2800, mas em 5000 de ISO era um ISO muito usável e tu nem percebia que tu tava com um ISO de 5000 de tão limpo e tão bom que era o ISO daquela câmera. Então realmente é um ISO muito bom, principalmente para quem precisa. Não sei se alguém vai precisar, mas se alguém alguma hora precisar de um ISO alto, essa câmera com certeza vai dar conta do recado. E sem contar também na questão da bateria dela, que ela usa uma LP E6, da 6D, da 5D Mark III, 5D Mark IV, então todas essas câmeras aí, até a R5, se eu não me engano, usa também a mesma bateria, só que a versão atual dessa bateria, mas essa bateria para 5D Mark II literalmente durava mais de 1000 fotos tranquilamente, é uma coisa absurda. Com certeza eu usava aí 1200 fotos tranquilamente com uma bateria só e não tinha problema nenhum. Obviamente, dependendo da situação, pode durar 800 fotos até 1200, enfim, vai depender muito do teu uso da câmera, mas que com certeza dá para chegar nessa margem aí de bastante cliques, querendo ou não é bastante coisa. Sem contar também com o obturador dela, essa câmera tem câmeras aí que literalmente o obturador chega por volta de 1 milhão de cliques. É tipo assim, absurdamente muita coisa, principalmente isso vale pela construção da câmera ser feita de magnésio. Sim, uma câmera bem pesada, feita justamente para ser um tanque de guerra, que literalmente se tu deixasse cair provavelmente não ia quebrar, não ia estragar nem nada, no máximo ia dar uma arranhadinha, porque é um corpo de magnésio. Então, justamente por ter um corpo de magnésio, uma câmera bem pesada, pesando aí por volta de uma 810 gramas. Querendo ou não, pode não parecer muita coisa, mas se tu botar uma lente ali, uma lente série L, tu já chega quase no 1,5 kg fácil, porque uma lente série L com certeza vai ter aí por volta de 700 a 900 gramas também. Então, querendo ou não, fica bem pesado, principalmente se botar
mais um flash, mais coisas e tudo mais. Querendo ou não, essa câmera se torna bem pesada, infelizmente. E eu não posso deixar de comentar aqui que para quem quer uma câmera rápida para fazer tipo foto de esporte, precisa muito para registrar o momento, essa câmera não é muito ideal para ti, porque ela faz apenas 3.9 fotos por segundo, que querendo ou não acaba deixando bastante a desejar, mas que é um ponto muito positivo dessa câmera, que ela é resistente inclusive à chuva, justamente pelo seu corpo ser inteiro de magnésio, ser muito bem selado. É uma câmera muito bem robusta para isso. E sem contar também que ela não usa o cartão SD convencional, ela usa o cartão CF, que é um cartão um pouquinho maiorzinho, tipo assim, o SD geralmente desse tamanho, o CF é um pouquinho maior, um pouquinho mais gordinho, ou seja, é uma câmera um pouco mais resistente. E também tem um cartão que provavelmente, por mais que seja um pouco mais caro do que o cartão SD, é um cartão que dura bem mais. Então, tipo assim, eu literalmente tinha um cartão só, e ele nunca apresentou nenhum problema. É maravilhoso. Mas agora vamos falar do ponto principal. Por mais que essa câmera não seja nova, não seja nem nada do tipo, o preço dela realmente é um preço muito bom comparado a muitas câmeras que a gente tem no mercado hoje em dia. Essa câmera 5D Mark II, ela é muito fácil de encontrar ela por volta aí de R$3.000. Eu digo por volta que pode ser um pouquinho menos e pode ser um pouquinho mais, mas não tão mais, mas nem tão menos, entendeu? Tipo, é literalmente a média ali R$3.000, que foi literalmente o preço que eu comprei ela, e eu consegui vender ela aí por volta de R$2.000 na época que eu fui vender a minha. Então realmente dá para encontrar nessa faixa de preço, só que aí fica questionamento, será que realmente está valendo comprar uma câmera nessa faixa de preço como essa? E sim, assim, eu admito para vocês que por se tratar de uma câmera full frame, que não vai ter tecnologias tão novas como a gente tem hoje em dia no mercado, principalmente para um processador ser antigo como o Digic 4, que hoje a gente já está tipo no Digic 10, por exemplo. Sim, essa é uma câmera que entrega um resultado muito bom, muito fenomenal, mas obviamente nem se compara com as câmeras que a gente tem hoje em dia, e justamente pela questão do preço não dá pra gente se comparar com câmeras de hoje em dia. E sim com câmeras justamente na mesma faixa de preço, que está aí por volta dos 3.000, 2.500, que são câmeras usadas justamente, que na maioria das vezes essas câmeras que estão custando por volta desse preço são câmeras mais antigas, como uma Canon T5, Canon T7, essas câmeras aí, SL2, de repente, no máximo assim tu vai encontrar até R$3.000, que vai ser aí meio que o concorrente. Só que obviamente essa câmera se destaca principalmente pela questão de ter um sensor full frame e outras qualidades que eu trouxe aqui nesse vídeo, que com certeza muita gente vai acabar gostando ou não. Mas lembre-se de uma coisa, o LCD dessa câmera não é o melhor de todos, tá? Aquela telinha no caso. Não é a melhor telinha do mercado, obviamente, principalmente porque a gente está falando de uma câmera de 2008, então sim, a tecnologia realmente não era a melhor do mundo, mas que ela faz umas fotos incríveis sim. Só que aquela coisa, vai ter muitas fotos que tu vai tirar com ela que provavelmente não vai estar 100% focadas. Isso se dava justamente porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia diferente que naquela época a gente não tinha, mas sim que dá para fazer fotos incríveis, inclusive muitas fotos que eu fiz ali do ano de 2020 até o ano passado, 2023, eu usava somente essa câmera com uma Canon T3 junto. E sendo a Canon T3 a minha segunda câmera, a minha 5D Mark II minha câmera principal, e todas as fotos basicamente que eu consegui tirar estavam em foco. Obviamente, tinha algumas fotos que infelizmente perdiam o foco, mas justamente por se tratar de uma câmera bem antiga é de se esperar que isso possa vir a acontecer. Agora aproveita e comenta aqui embaixo se tu ficou com alguma dúvida, se tu ainda está em dúvida se vale a pena ou não pegar uma 5D Mark II, e se tu está em dúvida entre a 5D Mark II e alguma outra câmera aí no mercado por essa volta desse preço, aproveita e comenta aqui para tentar te ajudar aí a tirar todas as suas dúvidas. E se chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!